Olá, boa noite. São 20 horas e do dia 1º de outubro de 2022. Hoje é uma data histórica, porque o governante da Rússia as terras da Ucrânia que foram conquistadas por ele. Foi feito segundo Ryan, que morou na Rússia, ainda está lá, no vídeo dele, está no meu Facebook. Ele diz que a ordem dos países é: saiam da Rússia, porque os governantes das cidades conquistadas pelo Putin foram hoje até a Duma, parlamento russo, assinar um documento onde oficialmente eles se declaram cidadãos russos. A União Atlanticista, como Dugin chama, que nós conhecemos como OTAN, cujo boneco é Joe Biden, disse que não vai reconhecer o plebiscito feito anteontem por Vladimir Putin, através do qual as cidades de Mariupol, Donetsk, Luhansk e são 4 ou 5 cidades, decidiram se tornar russas. E aí ele promete que vai retomar essas cidades. Isso aconteceu hoje, já aconteceu, porque lá são 5 horas de diferença. Nós não sabemos então amanhã o que é que Joe Biden vai fazer. Ao mesmo tempo, no Brasil, amanhã vamos ter uma coisa muito importante, que são as eleições. Nós sabemos que são 2 candidatos que, se o brasileiro fosse igual ao europeu, ao inglês ou ao francês, por exemplo, nós estaríamos numa guerra civil. Mas acontece que não estamos. Graças a Deus, são apenas 2 homens. De um lado Lula, do outro lado Bolsonaro, mas dizem que os dois são adversários, não simplesmente políticos, mas no terreno pessoal. Então, existe uma luta lá fora, que hoje se decidiu. Vladimir Putin fez o que Biden e a União Atlanticista e aí a OTAN disse que não devia ter feito, já fez. Os governantes ucranianos já assinaram o documento e a Duma já reconheceu que as cidades conquistadas pela Rússia na Ucrânia são agora russas. Biden disse que a partir de amanhã vai tomar uma decisão reconquistando essas cidades. Como ele vai fazer isso, eu não sei. Mas se acontecer, se ele fizer, será do jeito dele e nós vamos ver. Quem viver vai ver. E no Brasil, uma coisa semelhante. Também uma guerra entre 2 candidatos, que todo mundo sabe que o resto é o resto. Eles 2 é que são os 2 grandes inimigos. Bom, isso foi a notícia de hoje, atual. Mas não é o motivo desse vídeo. Esse vídeo começou com a primeira playlist chamada O Rei de Deus e foi motivado por uma revolta nossa, porque a história, aqui nós temos um livro de história, foi toda ela escrita, levando em conta que o homem é apenas constituído de carne e osso, ou seja, aqui estaria, portanto, o cérebro humano dividido em, como é que é dividido em 2, aqui estaria, de certa forma, um ser humano, e aqui estaria os órgãos, os músculos, e a história foi escrita levando em conta que o homem é isto. Toda a história leva em conta que o homem é isto. Acontece que isso não é verdade, isso é uma grande mentira.
Então, existe uma coisa enorme chamada aparelho nervoso. Aqui está o sistema nervoso. E o sistema nervoso faz com que o homem se conecte, esse corpo físico, que está aqui de maneira muito evidente através dos músculos. Na verdade, possui 3 cérebros, né? O cortical, o límbico e o reticular. E o cérebro reticular põe o sistema nervoso em conexão com outros corpos. Outros. São 12 no total. E a história não leva isso em conta. A história foi escrita como se isso não existisse. Quer dizer, a história foi escrita como levando em conta que só existe isso. Não leva em conta que nós temos um cérebro chamado sistema reticular, que é isso aqui, que faz com que, através do sistema nervoso, o homem entre em contato, entre em conexão com outros mundos, e não apenas com o seu corpo físico. Ou seja, o homem não é somente feito de carne e osso. Isso nos deixou indignados e nos levou a fazer uma revisão da história. Se você souber usar o seu cérebro, se você educá-lo, você vai descobrir que existe uma coisa chamada plano astral. O plano astral só é acessado através do subconsciente, ou seja, do sistema límbico, quando o sistema reticular permite. E o que é que ele faz? Ele permite que a gente tenha acesso a seres que nós chamamos, do ponto de vista religioso, de anjos. Mas podem ser outros nomes. Eu o chamo Atlantes. E faz com que nós tenhamos uma noção do homem com vários corpos. Aqui estão 7, mas são 12. E a realidade, então, ao invés de ser aquele corpo humano feito de carne e osso, é esta. Isso, minha gente, é ciência. Isso aqui não é fantasia. Olha, o homem visível é invisível. Visível é em que foi feita a história. Invisível é isto aqui. Isto é invisível, mas é real. Como eu posso provar que é real? Posso sim. Foi feita uma máquina, essa máquina é chamada kirlianógrafo, e as folhas de uma árvore fotografadas pela Kirlian mostraram isso aqui. Ou seja, além da parte física, existe uma parte brilhante que não é física, é astral, é etérica astral. E aqui, nesse outro livro, nós temos uma prova contundente. Isso é ciência. A parapsicologia foi declarada ciência em 1968. E então aqui nós temos um manual de parapsicologia. E aqui o padre Miguel Lucas faz várias experiências mostrando que o plano astral existe. Ó. Isso é a ponta de um dedo tirada por uma foto Kirlian, mostrando que o homem não é apenas isso aqui que nós estamos vendo. Isso é apenas uma parte dele, mas toda a história humana foi contada como se o homem fosse apenas isso. Mas, quando o padre Miguel Lucas cortou uma folha e tirou o retrato Kirlian dessa folha, apareceu algo, ó. Tá? Não é a folha. A folha está aqui, amarelo. Essa parte aqui em preto e essa parte brilhante, então, são o plano astral, o plano etérico astral, aquilo que nós deveríamos considerar. Então, não somos isso. Nós somos isso, como essa folha nessa parte aqui. Mas nós somos, se formos a levar em conta o plano astral e o plano etérico, que já são ciência,
nós vamos perceber que o homem, na verdade, é uma realidade incomensurável. Aqui nós temos os corpos humanos de um homem que conseguiu, como Jesus, expandir a sua consciência, tomando consciência de todos os seus corpos. Eu espero chegar a isso. Então, é revoltante perceber que a história foi toda ela escrita não levando em conta isso. Não levando em conta isso. Então, toda a nossa história é escrita como se o homem fosse apenas de carne e osso. Isso que vocês estão vendo aqui, isso é mentira. Então, contra isso nós nos insubordinamos e resolvemos fazer uma releitura da história, levando em conta isso. Essa releitura já foi feita e começa pela grande mentira, que qualquer livro de história ou de antropologia diz que nós somos descendentes dos pitecos, dos macacos. Esse é o quadro célebre, uma mentira que já foi provada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não, o homem sempre foi o Homo sapiens, nasceu na Lemúria e evoluiu, e houve um homem na Terra que provou, pela sua vida, que provou que aquele homem que está lá naquela figura, ele expandiu o corpo dele até aquela dimensão, Jesus de Nazaré. Então, se nós reescrevermos a história, levando em conta o homem integral, o homem todo, como ele é, nós vamos ter outra história. E essa outra história que nós chamamos o Reino de Deus. Aqui agora, nós já vimos várias coisas acontecerem. Nós vimos Roma, nós vimos a Grécia, nós vimos coisas que o homem não sabe explicar, mas os cientistas fingem que não sabem e não dão nem explicação. Por exemplo, se você perguntar a um cientista como é que foi construída as pirâmides do Egito e a Esfinge de Gizé, ele vai dar uma explicação qualquer, mas ele não é capaz de construir nenhuma das duas. Essa tem 10 mil anos, essa tem 4 mil, 3.500. Então, ele, hoje, um cientista, não é capaz de fazer isto. Mas ele admite que não é capaz de fazer, mas dá uma explicação de como seria possível fazer. Ora, isso é uma brincadeira. Se eu não sei fazer uma coisa, como é que eu posso explicar como é que foi feita? Não existe cientista nenhum, engenheiro nenhum, que seja capaz de fazer isso aqui. Isso é feito de blocos de pedra. Isso aqui não é feito de barro e tijolo. São blocos de pedras, uns colocados um no outro, encaixados um no outro, formando isso aqui e forrados por massa. E nenhum engenheiro atual consegue fazer isto. Nenhum. Não existe ciência hoje que seja capaz de construir algo semelhante. Contudo, os cientistas dizem que explicam o que eles não são capazes de fazer. Ora, eu não posso explicar o que eu não sou capaz de fazer. Então a nossa revolta começa aí, porque é muito lindo ver uma estátua dessas, grega, o Apolo, e achar que o homem é isso, quando na verdade nós já mostramos a vocês que não é. E muita gente não acredita nele, mas não tem que acreditar. Não tem que acreditar. Aqui vamos admitir que você pode acreditar ou não, porque a ciência já provou que o homem
é visível e invisível. E, na história do homem visível e invisível, então, o maior inimigo desse homem aqui e da doutrina dele foram os árabes. Aqui está expansão árabe, civilização árabe, expansão árabe. Então, os árabes foram os maiores inimigos de Jesus. Eles queriam destruir tudo aquilo que foi feito pelo cristianismo. E a ideia deles era se expandir e conquistar o Império Cristão. A ideia deles, portanto, aqui está um mapa muçulmano, era conquistar o mundo todo e, principalmente, conquistar aqui, o centro do mundo cristão, que era a Itália. Essa botinha aqui, pequenininha aqui. Mas eles conquistaram tudo isso, tudo. A Península Arábica aqui, a bota, tudo. Mas eles queriam conquistar a Itália. Por quê? Porque lá morava o Papa. E dentro da cabeça deles, se eles conseguissem conquistar a Itália, submeter o Papa, então eles teriam conquistado, destruído todo o cristianismo. Porque o cristianismo não nasceu na Itália, mas a sede principal do cristianismo é a Itália. Aqui nós temos o Sacro Império Romano Germânico, ou seja, o que restou do Império Romano. Nós já contamos nos dias anteriores o Império Romano, o que é que foi, né? E aqui agora não nos interessa mais voltar a esse passado. Então, deixemos esse passado no passado, mas aqui nós temos só a Itália, e a Itália aqui tem o Papa de Roma, e o Papa de Roma simboliza e chefia a cristandade. E aqui a Itália não é somente ela, mas é a França, é a Espanha, é Portugal, é a Alemanha, e então os muçulmanos querem o quê? Destruir o cristianismo. Bom, isso é bom, sabiam? Por um lado é bom. Por quê? Porque eles vão invadir o mundo cristão e, ao invadir o mundo cristão, eles vão fazer com que apareça um homem fenomenal, um cristão de peito, um cristão que tinha coragem, e esse cristão, chamado Carlos Martelo, vai fazer com que os árabes sejam vencidos. Então, os árabes não conseguem fazer aquilo que eles pretendiam. Eles pretendiam conquistar todo o Império Cristão, mas eles não conseguem. Eles são rechaçados, eles são rejeitados, eles são vencidos. Eles são vencidos por um homem chamado Carlos Martelo. Martelo porque a pancada da espada dele abria o ombro da pessoa até os intestinos. Então, um neto de Carlos Martelo vai chamar Carlos Magno, Carolus em latim. E o Papa e os cristãos vão se reunir em torno dele por causa do valor dele. É ele o verdadeiro Arthur da Távola Redonda. Então, juntam tudo o que sobrou do Império Romano, que foi um dia grandioso. Roma Imperial, a grande, belíssima Roma. Né? Então, a Roma de Augusto, a Roma Imperial. A Roma Imperial terminou
se reduzindo a um pedacinho de nada, e esse pedacinho de nada foi exatamente porque aqui está o Império Romano, no seu apogeu, os domínios de Roma, está aqui, a Europa, a Espanha, a Gália. Então aqui Roma no seu apogeu, na época de Augusto, dominava tudo isso, mas ela encolhe, por quê? Porque os bárbaros entram em cena. No ano 476, os povos bárbaros invadem Roma, fugindo de Átila. Átila Huno era bárbaro, cruel, sanguinário e perverso. E aí, a ideia dele é chegar até a Itália. É chegar na Itália e prender o Papa. Portanto, ele tem um objetivo. É conquistar a Itália e ficar no lugar do Papa. A mesma ideia dos bizantinos. Bem, quem foi que impediu Átila? O Papa Gregório Leão Magno. Leão Magno conseguiu deter Átila. Uma façanha que aí não tem como você não admitir que há alguma coisa a mais na história, além de simplesmente o corpo físico. Porque aqui nós temos um quadro, já mostrei a vocês várias vezes, onde Átila está aqui no cavalo branco, pronto para invadir Roma. Ele estava querendo quebrar os portões de Roma para abrir Roma e saquear, quando de repente o Papa de Roma manda abrir os portões. Olha, os portões estavam fechados com medo dele. E ele fica surpreso, porque de repente ele iria arrombar os portões. E o Papa manda abrir os portões, em vez de fechar e reforçar, manda abrir. E ele fica perplexo, porque ele não sabe por quê. Contudo, ele vê dois seres astrais aqui, ó. Tá vendo, ó? O mundo astral, portanto, sem dúvida nenhuma, existe. E aqui nós temos uma prova histórica. Dois anjos. Então, no plano astral, Átila consegue ver dois anjos. E esses dois anjos assustam ele. E ele, veja só, gente, isso é um fato, não pode ser negado. O Papa está desarmado, não tem exército. Átila tem o exército, é brutal, está pronto para entrar em Roma e conquistar. De repente ele vê dois seres do plano astral. Rafael pintou esse quadro, mas esse quadro relata um fato. Por quê? Porque Átila não entrou em Roma. Ele teve medo do que viu. Ah, isso é historinha que a igreja conta. Não, isso é um fato. Porque Átila queria entrar, conquistar Roma, sentar na cadeira do Papa, queria pegar as riquezas dos homens ricos de Roma, queria pegar o tesouro imperial e sequestrar tudo, levar para ele. E de repente, quando ele vê essas duas criaturas aqui no plano astral, ó, ele vê, ele recua, e o Papa diz a ele, não entre em Roma, e ele não entra. Isso é um fato. Isso, o historiador devia dizer isso para vocês. Isso não é... A pintura foi feita, mas a pintura foi feita porque aconteceu. Átila desiste de entrar em Roma. O Papa aproveita durante 3 dias, convoca os bárbaros, os francos, os burgúndios, os godos, ostrogodos, e cerca Átila e mata. Ou seja, Átila termina morrendo. A mesma coisa acontece com Maomé. Os árabes são os principais inimigos do cristianismo, depois de Átila. Então aqui nós temos a civilização árabe. O que é que os árabes querem? Destruir o cristianismo. Mesma coisa que Átila. E aí eles vão fazer, ó, eles querem conquistar o mundo todo.
aqui está a ambição dos califas árabes, descendentes de Maomé. Califa é o nome que se dá a um descendente direto da família de Maomé. Nasceu na Arábia. Maomé era epilético, tinha ataques de epilepsia, e pegava o santo lá, incorporava, e aí nessa incorporação ele dizia coisas que compõem hoje o livro chamado Alcorão. E ele queria destruir o cristianismo, conquistar o mundo todo, para fazer com que o mundo fosse árabe. E o mundo era, a essa altura, na sua maioria cristão. Acontece que foi bom que isso acontecesse, porque na cidade de Poitiers, então, os cristãos se concentram, e aí, aqui está uma confusão danada, que seria, numa pintura árabe, uma batalha, e aí o avô de Carlos Magno, chamado Carlos Martelo, ele faz os árabes voltarem, recuarem, e a Itália, então, fica livre dos árabes. Ou seja, Maomé teve o mesmo destino de Átila. Carlos Martelo, ou Carlos Martel, avô de Carlos Magno. E Carlos Magno vai herdar essa fama. Por isso, ele vai terminar sendo o centro da vida medieval. Aqui nós temos ele em duas figuras. Aqui é Gregório Nazianzeno, e aqui é ele, estátua equestre de Carlos Magno. Ou seja, neto de Carlos Martelo, famoso porque o avô tinha conseguido salvar o Império Cristão, e deram para ele o que restou de Roma, porque os bárbaros tomaram conta de um pedaço de Roma. O Império foi dividido, o Império Romano foi dividido, e os bárbaros ficaram com um pedaço do Império, e o outro pedaço do Império foi reunido e constituiu assim o chamado Império, Sacro Império Romano Germânico. E quem é que governava era pouca coisa aqui, ó. De qualquer maneira, o Papa estava preservado, fazia parte do Império de Carlos Magno. Carlos Magno, então, faz uma obra notável, e ele agora teria tudo para fazer o que Moisés quis. Por quê? Porque ele tinha um império cristão, totalmente cristão, que ele poderia levar para onde ele quisesse. Todo mundo seguiria ele. Mas acontece que ele falha. Ele falha de besteira, de bobeira. Ó, aqui ele retoma a Espanha. A Espanha caiu totalmente na mão dos árabes. Ainda há a cidade de Granada, né, a cidade de Toledo, que tem muita influência árabe, e ele reconquista tudo isso. Então, fica famoso e vai ser o herdeiro do que resta do Império Romano. Isso é verdade, é história. E aqui nós temos então um mapa que nos interessa, mas eu vou ver se eu acho esse mapa no outro livro de história. Então, Carlos Magno teve a mesma oportunidade de Moisés. Só que Moisés tinha outra ideia. Moisés queria conquistar o mundo para si. Ele achava que o judeu era melhor do que todo mundo. Então, dentro da cabeça de Moisés, o judeu deveria conquistar o mundo para si, e várias pessoas tiveram isso. Aqui nós temos o Alexandre. Ó. Alexandre da Macedônia está correndo aqui. Ele está aqui, ó, a águia de Zeus, que ele era filho de Zeus, e correndo atrás do imperador persa, Dario, para matá-lo, e ele mata. Então, o mundo antigo era assim. A vida do homem não valia nada,
porque o homem achava que a guerra, a violência, era tudo. Acontece que Moisés chegou a ser mais ou menos um outro Carlos Magno. Só que a ideia dele era estúpida. Aqui está uma figura que supõe ele, com os 10 mandamentos na mão, e ele queria conquistar o mundo para os judeus, só para os judeus. Então, aqui está Canaã, que é a cidade, o estado que ele pretende conquistar, mas a ideia dele é conquistar isso para os judeus, dividir com os judeus e a partir daí se expandir e conquistar o mundo todo. Os árabes quiseram o mesmo, Alexandre quiseram o mesmo e Carlos Magno não fez isso. Mas a ideia de Moisés aqui não deu certo. Por quê? Porque Deus não quis. Mas hoje a grande guerra é entre Vladimir Putin e o chefe dos judeus do mundo inteiro, que é Lord Nathaniel Barão de Rothschild. Então Moisés foi assassino, cruel, e esse mapa é falso. Aqui mostra a ideia dele, o que ele queria, dividir a Galileia, a Canaã, com as tribos judias. Tá vendo? Ó? Aqui são tudo tribos de Judéia, Galileia, Decápolis, Samaria, Pérea. Aqui ele queria fazer isso, ou seja, ele achava que os judeus iam ser dono do mundo, ao passo que Carlos Magno não tem essa ideia. Pelo contrário, ele teve tudo para realizar isso, e a besteira dele foi não fazer. Agora, ele devia ter feito pela paz, não como Moisés. Ele devia ter feito de outra maneira. Então nós temos aqui outro livro que mostra o mapa. Então aqui nós temos uma coisa semelhante. Aqui está a Canaã, Palestina atual, que os judeus terminaram tomando conta. Hoje é deles, a Palestina é deles. Mas parece que no final dessa guerra a coisa vai mudar um pouquinho de figura. E Moisés achava que deveria começar pela Palestina. Aqui está Sidom, Tiro, Nazaré, Samaria, Jerusalém, Belém e as principais cidades que a Bíblia cita, que Moisés foi quem mandou Josué conquistar isso aqui, e a partir daqui os judeus deviam conquistar o mundo. Fizeram isso. Hoje o mundo é dos judeus. Quem é que governa? Lord Nathaniel Barão de Rothschild. Aqui é o mesmo mapa. Então Moisés foi assassino, foi cruel, foi perverso, e o que ele queria era extremamente egoísta, e os judeus seriam os donos do mundo. Portanto, um assassino, uma pessoa perversa, cruel e sanguinária, que queria o mundo para ele, mas a começar por Canaã, que é a Palestina, que eles conquistaram. Hoje é deles, depois da Segunda Guerra Mundial, é deles. Mas vamos ver como fica depois dessa guerra. Parece que a coisa vai mudar de figura, viu? De qualquer maneira, nosso interesse agora se concentra em Carlos Magno. Carlos Magno é cristão e ele segue o espírito de São Francisco de Assis, da paz. Ele quer conquistar o mundo pela paz, ou seja, o oposto de Moisés. Mas para começar, ele tem que começar pela guerra. Por quê? Porque muitos bárbaros não querem se juntar a ele para fazer o Sacro Império Romano Germânico. Por quê? Porque haveria leis que proibiria a usura. Aqui nós temos um membro de uma família de banqueiros, tá vendo? Com dinheiro na mesa, e os responsáveis por isso foram os templários. Os templários foram os primeiros banqueiros do mundo. Então, isso é exatamente o oposto do que Carlos Magno vai querer fazer. Carlos Magno, então,
termina sendo imperador do Sacro Império Romano Germânico, e nós temos aqui também, eu acho que outra estátua dele, outra imagem dele. Vamos ver se temos. Vamos ver se temos. Ali já mostramos uma. Mas nós voltamos ao judaísmo. Já disse aqui. Terminamos construindo grandes catedrais, conquistando o mundo, mas a igreja terminou perdendo o mundo que tinha conquistado. E a cavalaria, aqui nós temos um rapazinho que é cavaleiro. Carlos Magno era um cavaleiro e ele queria que todo mundo se convertesse ao cristianismo. Acontece que nem todo mundo quer, porque isso devia ser feito pela paz. Então aqui nós temos, né, Carlos Magno e a corte dele. Só reis, príncipes e reis. E no outro mapa nós mostramos a estátua equestre dele. A ideia, portanto, seria: será possível ao homem criar um império de paz, onde reine a paz? Parece que não. O próprio Carlos Magno não conseguiu, porque ele queria fazer o Francisco de Assis fez. Mas aqui está ele, a estátua equestre dele, como imperador do Sacro Império Romano Germânico, e para chegar a ter o Sacro Império Romano Germânico, né, o avô dele tinha matado os chefes dos árabes, e ele mata todos os bárbaros que se opõem à ideia de se unirem a ele. De qualquer maneira, ele herda essa região aqui. Ou seja, todos esses territórios aqui, aqui nós temos a Turíngia, a Alemanha, a Borgonha, a Itália, a Boêmia. Mais tarde nós vamos ter a França. A França é o centro, aliás. França e Alemanha são o centro. E ele vai tentar estender os domínios dele, e a Itália principalmente, porque na Itália estava o Papa, e ele e o Papa são praticamente irmãos. Então, um império onde o imperador fosse praticamente unido ao Papa, e que quisesse fazer do mundo um império pacífico, seria o ideal. Seria o ideal. Então, o avô dele, né, não permite a expansão muçulmana, né? Isso aqui é o que Maomé começa, mas Carlos Martelo destrói isso. Essa ideia é destruída. E por causa disso, Carlos Magno fica com a fama. E ele é quem vai ficar governando os restinhos do Império Romano, chamado Sacro Império Romano Germânico. E aí ele tem tudo para fazer agora o que deveria ser feito, que se chama a sinarquia, ou seja, construir um mundo, uma ordem mundial na paz. Ele tem de começar matando, porque os bárbaros que não querem se juntar a ele, ele mata. Os inimigos ele mata. Depois não sobra ninguém contra, só ficam os que estão a favor. E aí o império dele se consolida. Como é que é o nome do império dele? Sacro Império Romano Germânico. E ele agora a sinarquia vai dar origem à lenda do Graal, que seria exatamente o império construído pela paz, já que a taça de Dagda, o caldeirão de Dagda, é o recipiente que é capaz de trazer abundância, imortalidade, paz e tudo aquilo que faria um céu na terra. Então, Carlos Magno será o herói dessa lenda, mas não passa de uma lenda. Por quê? Porque ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir a sinarquia. Quem vai conseguir? Os judeus. Os judeus vão conseguir. Então, o criminoso chamado Moisés é quem vai conseguir.
nós temos um livro excelente, que já mostrei, Júlio Zévola, que troca isso em miúdos, mas, no final das contas, o mal todo é a gente achar que o homem é somente feito de ossos, carne e músculos, e o plano astral não existe. A história é toda contada baseada nisso, então o homem é visto como um pedaço de si, né? Ele é uma parte. A história é contada levando o homem apenas como uma parte, porque existe no homem a parte que é anjo. O homem é metade homem, metade anjo. E aqui está a prova disso. Olha só, isso é ciência. Isso é científico. O homem integral, o homem tem capacidade de expandir a sua consciência, chegando até o universo inteiro. Isso é provado cientificamente pela parapsicologia. Mas a história não considera isso, e o que é que vai acontecer? Vai ignorar a existência dos anjos, vai ignorar a existência dos Atlantes e vai achar que o destino dos homens depende dele mesmo. E isso vai fazer com que o homem viva apenas no plano material e despreze o plano astral. Até o próprio Carlos Magno embarca nessa. E ele perdeu a oportunidade de criar um mundo onde os anjos e os homens convivessem. Ou seja, unir o plano astral ao plano material. Essa ideia chegou a ser imaginada, chamada Sinarquia do Império, uma nova ordem mundial que deveria ser implantada, depois chamada Ordem do Graal, mas não chegou a ser realizada. Nós vamos então dar os detalhes do que seria a Ordem do Graal, que terminou sendo apenas uma lenda, como está aqui a lenda do Graal. O centro é Carlos Magno, e vocês já sabem que Carlos Magno existiu. Foi o último imperador do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, o último imperador de Roma. E aí nós terminamos esse vídeo mostrando que agora Carlos Magno tinha tudo na mão para fazer o que Moisés fez. Mas ele não era tão cruel quanto Moisés e era muito ingênuo. Então deixou que a ideia de Moisés fosse levada a bom termo por outros judeus. Hoje o mundo, até ontem, era dominado pelos judeus, não sei depois da guerra. Então, vamos nos concentrar agora na lenda do Graal. O próximo vídeo. O que seria o mundo se o Graal tivesse dado certo? Se a Ordem do Graal tivesse dado certo? O que seria? Um mundo onde o plano astral faria com que anjos e homens convivessem e o homem tivesse a capacidade de expandir o seu corpo até aquela imensidade do universo. Terminamos aqui esse vídeo, esperando que vocês tenham entendido a oportunidade que Carlos Magno teve nas suas mãos e ele não conseguiu levar adiante. Ao contrário de Moisés, que pareceu falhar, mas depois teve sucesso. Então, peço a vocês agora que deixem o like e vamos no próximo, então, esmiuçar um pouquinho qual foi o erro de Carlos Magno, onde ele errou, por que ele não teve sucesso. Será o assunto do próximo vídeo. Até lá.